think I'm fragile? E vamos embora, começar agora o nosso segundo dia da Semana da Diversidade e Inclusão. E agora a gente vai colocar mais alguns temas na mesa, né? A gente vai falar hoje de LGBTfobia. O que é isso, Alberto? Será que é a mesma coisa de homofobia? E também a gente vai falar um pouquinho também sobre machismo, né? Que está aí entranhada na nossa sociedade, tá bom? Mas eu não estou sozinho, temos também convidados, né? Hoje, para conversar com vocês, nesse bate-papo, nessa coisa gostosa. Vem para cá, então. Temos aqui hoje a Cauã, que vai se apresentar para vocês, e o Diego também, tá bom? Então, vem para cá e conversa comigo. Quero saber um pouco mais também de vocês, dos nossos convidados. Vocês podem se apresentar, né? Falar aí de onde vocês estão falando, né? Qual o local de trabalho de vocês, o nome, o que vocês quiserem se apresentar, tá bom? Quem vai primeiro? Pode ser por ordem alfabética. É um prazer, gente. Eu sou a Cauã. Eu falo aqui da Paraíba. Trabalho aqui na Provider, na sede de João Pessoa, para a empresa da Energisa. E eu me identifico como uma pessoa não binária. Uma coisa que para alguns é uma novidade dentro desse universo LGBT, né? E fico muito feliz por a Provider ter me dado esse espaço de total liberdade para eu ser quem eu quero dentro da empresa, sem nenhum preconceito, sem nenhuma deslegitimação da minha identidade de gênero, e é isso. Eu começo me apresentando dessa forma. Perfeito. Então, vamos lá. Diego, é com você agora. Estão me ouvindo? Sim, estamos sim. Meu nome é Diego, eu tenho 28 anos, eu sou um homem trans, eu comecei a transição em 2018, faz 5 anos que eu estou em transição. Atualmente eu moro em Poá e eu estou trabalhando aqui na agência de Mogi das Cruzes. Também quero falar a mesma coisa, no meio do processo eu já trabalhava aqui, já trabalhava aqui há 3 anos, e aí quando eu decidi me assumir, me libertar, eu achei que ia ser um pouco difícil em questão da empresa, mas ainda bem que deu tudo certo, eles acolheu. E tem até causa sobre isso também, né? Então, agradecer a oportunidade de permanecer ainda, né, com o trabalho. Obrigado pela disponibilidade de vocês, de poder falar com a gente aqui e de trazer um pouco mais da vivência de vocês, que a gente vai conhecer um pouco mais agora. Mas antes, para o público que está aí assistindo a gente, é sempre bom deixar claro, né, o que significa esses temas que a gente vai falar hoje. Então, assim, para que eu não fale nenhuma bobagem, eu vou fazer uma filinha aqui agora e buscando na internet, dando um Google, que ajuda sempre a gente. Eu coloquei lá, o que é LGBTfobia? Então, olha o que apareceu para mim. LGBTfobia pode ser definida como a rejeição, o medo, o preconceito, a discriminação, a aversão ou ódio de conteúdo visual ou coletivo contra aqueles que supostamente sentem desejo ou práticas sexuais com indivíduos do mesmo sexo ou não, né? E também sobre a questão da aparência, do gênero e tudo mais, que a gente vai ver aqui. Por que esse tema LGBTfobia e não homofobia, Alberto? Na verdade, quando a gente falava anteriormente, né, de homofobia, que ainda se fala, né, é um termo errado, mas acabava limitando muitas vezes o pensamento somente para as pessoas que se relacionavam com o mesmo sexo, né? E, na verdade, a gente sabe que existe uma diversidade, né, de tipos de relacionamento, de orientações de gênero e tudo mais. Então, não cabe, né, restringir apenas uma coisa. Quando a gente fala de LGBTfobia, por exemplo, a gente inclui as pessoas trans, no caso de transfobia, né, e bifobia, pessoas que não necessariamente vão, como é que eu posso falar, se apaixonar pelo outro do mesmo sexo. É uma pessoa bi, né? Então ela pode se relacionar tanto com o feminino quanto com o masculino, entre outras tantas, né, das siglas que a gente tem no LGBTQIAP+. Tá bom? Então, só para deixar todo mundo aqui na mesma linha, tá bom?
Oi pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Daniel Vinícius, sou do produto da Neo Energia da Provider e hoje queria conversar com vocês um pouquinho sobre a LGBTfobia, que é nada mais nada menos que a violência e preconceito que todos que se identificam com uma das siglas sofrem. E isso no meio trabalhista ainda fica mais complicado, pois nos julgam e não nos dão a oportunidade. E procurando uma forma de sustento, a gente acaba indo para o meio da criminalização, da prostituição, entre outros. Mas a gente tá vendo mudança, mesmo que pouca. Hoje, as pessoas já conseguem ocupar os seus espaços no meio trabalhista, no meio político, no meio escolar. E a Provider é uma dessas empresas que dão oportunidade às pessoas, sem julgar a sua orientação sexual, seu gênero e também a sua raça. Eu sou um desses exemplos, me sinto respeitado e me sinto fazendo parte dessa família. Eu agradeço a atenção e é isso. E falando nesse assunto, né, eu queria, né, saber de vocês como é o dia a dia de vocês, sendo uma pessoa LGBT, dentro da Provider e fora. Como é essa experiência para vocês? Assim, por exemplo, o Diego, né, que já adiantou falando sobre a sua transição e que para muitos ainda é um tabu gigantesco falar de pessoas trans. Existem muitas dúvidas, né? Eu sei o quanto às vezes é cansativo a gente ter que explicar para as pessoas e tudo mais, mas me conta qual é a tua experiência nesse processo. É, é mais a questão, acredito que você colocou aí dúvida, mas geralmente as pessoas elas não têm dúvida, elas não perguntam, elas simplesmente elas já vão é, tendo um tipo de preconceito ou falando, chamando do nosso nome social no caso, né? É, no decorrer fora e dentro da empresa, é, tem pessoas que me chamam pelo nome Diego, respeitam essa minha questão, mas você vê que é meio o respeito mesmo, que é o que de fato a gente pede. Mas você vê que não te olha dessa forma, mais Diego, mas não te olha dessa forma como Diego. E tem pessoas que não, é Diego, você é ele, independente, e tá tudo certo. E fora também é a mesma coisa. Então não tem muita diferença dentro da empresa e fora. É que dentro da empresa é um pouco mais respeitado porque tem limites, né? Fora não. Fora é uma questão muito mais escancarada. Então eu tenho uma passibilidade porque eu tenho barba, essas questões. Mas a partir do momento que eu falo que eu sou um homem trans, aí é uma questão tipo, nossa, nem parece, nossa, mas é isso, nossa, mas é aquilo. Então, tipo, você já vê que muda o cenário. Então, quando eu me apresento para as pessoas que não sabem que eu sou um homem trans, tá tudo certo. Antes de eu me apresentar, tá tudo certo. Quando eu falo que eu sou um homem trans, aí você já vê a feição mudar, você já vê umas outras perguntas e entra numa questão de pergunta, não de dúvida, assim, se foi difícil, isso aqui, é tipo assim, como é que você faz tal tipo de coisa? Como é que você usa o banheiro, sabe? Umas coisas que não tem muito, não é necessário perguntar. Então, são bem poucas as pessoas que realmente se interessam mesmo em saber o que que é uma pessoa trans, o que que é a sexualidade, o que que é o gênero, são poucas. Ah, entendi. De fato, às vezes é cansativo, né? Porque as coisas Muito. são, às vezes, íntimas, né? É Isso. somente uma curiosidade genuína para saber como você está, né? Como você está se Sim. sentindo. Isso. Perguntas, por exemplo, que eu inclusive fiz hoje para uma pessoa, tá, como você, que pronome eu me refiro a você, né? Aí eu entendo que talvez ele está querendo de fato te respeitar, essa pessoa está querendo respeitar Isso. você. E não perguntas, por exemplo, eu tô noivo, né? Eu sou noivo também, sou LGBT, sou noivo Sim. do Diogo, né? Parecido com seu nome. Uhum. E aí já me aconteceu de alguma pessoa perguntar, tá, mas entre vocês, quem é a mulher da relação? Então, esse tipo de Existe pergunta é isso. desnecessária. Não sei se você está vendo, mas são dois homens que estão aqui, então não existe mulher nessa Sim. relação. E é uma pergunta, de fato, de cunho muito íntimo, que não cabe se perguntar. É a Uhum. mesma coisa se de repente a gente fosse perguntar para uma pessoa que é hétero, né? Olha, mas quem é que fica por cima e quem fica por baixo? Isso. Sim. Não é isso? A gente não faz esse E tipo de uma coisa. pergunta que chega a ser misógina também, né? Tipo, como se assumisse que a pessoa
por exercer uma posição sexual, talvez, ou, sei lá, ficar em casa enquanto a outra trabalha, não necessariamente é a mulher da Isso, relação, sabe? isso. A gente está falando também sobre o machismo, né? Então, automaticamente entra isso. Exato. Pelo menos da minha parte, entra bastante isso. Até pouco tempo, semanas atrás, eu ouvi mais uma vez, isso já foi mais de uma vez, que já que eu quero ser homem, então eu vou apanhar feito homem. Então, eu já sofri agressão física devido a isso, devido a eu ter me assumido, né? Então, isso também vem como um machismo. Você é menina, mas já que você quer ser homem, então você vai apanhar feito homem. Então, é bem É muito complicada essa grosseiro e questão muito aí. cruel, né? Porque assim, não tem nada a ver isso de você, agora você vai apanhar como. Primeiro que ninguém é para apanhar nada, né? Não tem que ter Sim, violência com nada, nem com ninguém, nem com homem, nem com mulher. Já começa por aí, sim, né? Eu acho que falta um pouco mais de empatia, né, das pessoas e não tem a ver com você querer ser igual ao outro, né? Tem a ver com respeito, tem a ver com empatia, né? Eu não, por exemplo, eu não me identifico como pessoa trans, mas não é por isso que eu vou olhar para você e criticar ou dizer que você vai ter que apanhar agora feito homem ou coisa. Não tem nada a ver. Eu sou Alberes, me identifico de uma forma, você é Diego, se identifica de outra. Da mesma forma o Cauã, né? Que agora eu vou falar com ele e perguntar aí como é para você. Conversa com a gente, me conta como é esse teu dia a dia, como você se identifica, me conta aí. Então, dentro da empresa, eu comecei meu processo a me identificar como não binário quando eu estava dentro da Provider. Então, eu iniciei meu contrato sendo chamado pelo meu nome morto, que é assim que a gente chama quando o nosso nome de batismo, né? Que não é o que com o qual a gente se identifica a partir do momento que a gente se identifica como uma pessoa trans e faz essa mudança de nome. E aí foi muito difícil, assim, para as pessoas que já me conheciam dentro da empresa se acostumarem com esse meu nome novo, né? Esse meu nome social. Eu acho que trouxe muito dessa dificuldade porque assim, eu já passei por alguns contratos dentro da empresa. Comecei como intermitente, então o contrato encerrou e depois eu tive outra oportunidade intermitente também. E logo após esse segundo contrato, eu fui contratado para trabalhar no escritório da empresa aqui, como contrato fixo. E aí, vindo para cá, muitos hosts familiares que já me deram suporte, já me deram treinamento. Então, foi muito difícil para essas pessoas se acostumarem com o meu nome social. Mas Raíssa foi sempre muito solícita em relação a isso, sabe? Tipo, Raíssa é a coordenadora daqui da Paraíba. Na Paraíba, eu acho que de outros estados também, se não me engano. E ela sempre deixou claro, gente, ó, é a Cauã agora. Se acostumem, o procedimento vive mudando e vocês têm que se acostumar com o procedimento sendo mudado também, então por que vocês não vão decorar o nome dela, né? E aí é isso. Eu não tenho muita, como foi falado, eu também tenho cansa, sabe, tá explicando as mesmas coisas Sim. sempre, então eu também não me abro muito para todas as pessoas assim para falar sobre isso, sobre como eu me identifico, porque eu também acho que um homem cis ou uma mulher cis não vão estar parando para falar porque ele se identifica como homem ou como mulher cis, sabe? E também tenho muito medo desse julgamento, assim, sabe, das pessoas acharem, começarem a ter uma outra visão de mim negativa baseada nos valores que elas têm. E por ser um tema totalmente novo, assim, na binariedade, novo, entre aspas, porque a Ah, gente, estudando, a gente vê que é uma coisa ancestral, né? Foi, foi algo meio que vindo atribuído a uma colonização europeia, que os povos indígenas e até alguns tribos africanos não tinham esse conceito de binariedade como existe atualmente, né? Então, é um resgate de algo que já existia no passado e que a gente está os corpos da gente, estão reagindo a essa não identificação com essas imposições sociais que a gente está vivendo. E é isso, tipo, essa é a minha experiência na Provider, e fora da Provider, sempre tendo a ter essas questões, vamos dizer assim,
sofrer algumas microagressões, nunca cheguei a sofrer agressão física por ser uma pessoa não binária. Aqui em João Pessoa tem um grande acolhimento a pessoas LGBTs pelas próprias pessoas LGBTs, as pessoas trans daqui. Tem o Ballroom, que tem outros estados também, o movimento daqui é muito forte em relação a isso. E é isso. Entendi. Obrigado por trazer essa sua experiência para a gente. Meu nome é Carlos Jacques, eu tenho 29 anos, trabalho há 1 ano e 4 meses aqui no Grupo Provider, Recife. Hoje eu sou supervisor operacional e eu quero deixar registrado aqui o meu depoimento da gratidão e do prazer que é trabalhar em uma empresa que aceita a diversidade, que recebe, que respeita principalmente. Eu, enquanto pessoa LGBT, estou muito feliz em ter a oportunidade de trabalhar numa empresa onde a minha orientação sexual não é questionada e nada além disso é colocado à frente ao meu trabalho. Então, muito obrigado, Grupo Provider, muito obrigado a todos os colaboradores que fazem parte dessa empresa que, de fato, respeita e acolhe a todos. Para esclarecer para as pessoas já o que a gente vivencia e que não é legal, eu acho que, independente do que cada um tenha como opinião, cada um tem a sua, somos livres para ter opiniões, mas antes de propagar essas opiniões é importante verificar, será que você vai ofender alguém? Eu costumo dizer que muita gente fala, né? Agora o mundo está cheio de mimimi, tudo agora é uma questão. Eu acho que antes de dizer que é mimimi, é preciso entender o conceito de mimimi, que é a dor do outro que não dói em mim. Se alguém diz assim, eu estou com um calo sangrento aqui, aí o outro olha para você e diz, deixa de ter um mimimi. Por quê? Porque não é ele que está sentindo o calo, né, doer. Então, normalmente é assim que acontece também, né, com nós, pessoas LGBTs, quando vem para a gente dizer que é mimimi, que é isso, que a gente está querendo lacrar, que a gente está querendo militar. Mas é importante mesmo esse nosso papo aqui, que a gente está agora, para ajudar as outras pessoas a esclarecer um pouco mais a mente sobre o assunto, né? E enveredando, né, já está tudo meio entrelaçado também sobre o machismo, que é outra coisa também que interfere na nossa vida, né? Não só por sermos LGBTs, mas também por sermos inicialmente homem, né? Cara, às vezes as pessoas pensam que só para quem é mulher sofre machismo, mas o homem também é oprimido por ele, quando, como o mesmo Diego falou, agora que você é homem, você vai apanhar feito homem, então tem que apanhar, tem que ter agressão, né? Ou quando criança, você não pode chorar. Eu ouvi muito enquanto menino, você não pode chorar porque você é menino. Ou você não pode usar tal cor porque você é menino. Como se a cor fosse interferir em alguma coisa na nossa vida, na nossa personalidade. O que é, sim, uma tamanha ignorância. Porque se a gente for estudar um pouquinho, a gente vai entender que a cor rosa, por exemplo, lá atrás, não era a cor de menina, era a cor de menino, porque se aproximava do vermelho. Depois de um tempo, por causa de uma rainha que resolveu usar rosa, aí o conceito mudou. E aí rosa passou a ser coisa de menina, de mulher, de delicado. Então, são questões de épocas e que não definem o gênero de ninguém, não definem a masculinidade de ninguém ou a feminilidade de qualquer que seja, né? E vocês, assim, no dia a dia, vocês percebem ainda essa vivência na vida de vocês com relação ao machismo? Como é para vocês? O meu é frequente. Eu também tento eu mesmo lutar contra isso comigo mesmo, para eu não cair nisso, porque quando eu comecei a minha transição, eu porque quis mostrar para todo mundo que eu era homem e tinha que me respeitar como homem. Então eu já fui com a cabeça que assim, o homem ele pega peso, o homem ele troca o chuveiro, o homem é isso, o homem é aquilo, entendeu? Então eu tive que, além de me assumir, né, de mostrar quem eu sou, eu tive que no decorrer quebrar todo esse padrão, porque já começa que eu sou um homem trans, então já é totalmente fora do padrão, né? Assim, então eu tive que desconstruir que não, peraí, onde eu tô errando? Porque nisso eu me machuquei demais e eu machuquei muitas pessoas querendo ser bem macho, sabe? Então
hoje eu ainda tenho uma questão meio assim, mas eu consigo ser mais leve e tranquilo, igual questão de cantores, questão de até mesmo roupa, cores, eu também já fui, não vou usar isso daqui porque já acham que eu sou menina. Se eu usar essa cor, já vai falar que eu realmente não sou homem. Então, eu tive que mudar muito isso na minha mente. Tanto que a gente faz o tratamento psicológico, né, para quando eu iniciei, eu pensei que não, eu não preciso de tratamento do psicólogo porque eu não sou doente. Mas não é por isso, é para a gente aguentar tudo isso que vai vir Exato. para a gente. E para a gente também se desconstruir. Então, hoje eu consigo ser um pouco mais flexível comigo mesmo. E eu consigo ser bem melhor do que eu estava antes em questão comigo mesmo. Então, hoje eu já consigo ouvir uma cantora, um exemplo, tipo, Beyoncé, sem falar da minha sexualidade, sem falar que eu sou menina. Hoje eu consigo, tipo, usar um rosa e eu não ligo realmente se vai falar que eu sou menina. Hoje eu consigo ter conversas diferentes, tipo, tanto com mulheres, tanto com homens, ter amizade com homens, amizade com mulheres, independente do gênero, e não deixar que as pessoas falam, tá muito ali com menino, então é porque gosta de papo de menino, entendeu? E aí entra essa questão do machismo. Eu sofria em casa mesmo a questão assim, você vai lavar a louça enquanto homem trans. Você fica com a louça, você fica com o banheiro, você fica com o lençol, com a cama, enquanto seus irmãos me ajudam a levantar a laje. Aí, não que eu queira levantar a laje, porque eu realmente não. Mas você vê uma questão de machismo que, assim, você não aguenta, entendeu? Você não então. Aí entra toda essa questão da transfobia e do machismo junto, entendeu? Então, acho que para todo mundo do meio LGBT tem que ter a consciência assim, eu sou e eu preciso me acalmar, preciso ser paciente e não ligar porque realmente estão falando, porque senão a gente surta. Eu basicamente já surtei demais já com tudo isso. A gente acaba tendo que fazer terapia por quem não faz terapia, né? Sim, sim, Deixa a gente maluco. Né? E sim, todos esses estereótipos falam mais do outro do que da gente. Né? sim, Seria bem mais fácil sim. perguntar assim a gente: ó, você quer bater na laje comigo? É, Não estou querendo, não, mas entendeu? seria melhor que perguntasse o que é que eu quero, em vez de dizer para mim o que eu tenho que fazer de acordo com o que você pensa. Né? E Sim. você, Cauã, como é essa questão do machismo? Te cobram também algum tipo de masculinidade? Então, eu vim do sertão da Paraíba, né? Então, é outra realidade mais frenética ainda nessa questão do machismo, ou não tem muita acessibilidade em relação a fontes de conhecimento como a gente tem na capital, por exemplo, ou a ações tanto artísticas como informações em geral, né? Então, tem muito essa minha cidade só tem 4 mil habitantes, então é um micro do micro, onde as pessoas não têm muita visão sobre essas questões políticas que a gente está discutindo agora, ou outras questões também. Então, sempre acabam entrando nesse looping de chegar na adolescência, namorar, ter filho, casar e ter aquela mesma narrativa que a gente enxerga que o homem trabalhando e a mulher cuidando da casa e dos filhos, sabe? E não tendo voz também para se impor sobre algumas situações. E aí, na minha vivência, meu pai sempre veio da área da zona rural, então ele sempre foi uma pessoa muito bruta e do tipo, se você fizer tatuagem alguma vez na vida, eu vou arrancar com faca. Tudo mentira, porque eu nunca fez nada. Cheguei em casa com a primeira tatuagem e nunca aconteceu nada. Mas enfim, e mas eu queria trazer mais a questão da narrativa do machismo também para dentro da do, dentro da nossa comunidade LGBT, porque a gente acha que isso só vai acontecer com pessoas héteros, só vai acontecer com pessoas cis, mas a gente ainda vê dentro da nossa comunidade muito desses problemas acontecendo, homens gays cis, propagando misoginia, propagando machismo, sobretudo nas questões de aplicativos de relacionamento, a gente vê muitas pessoas sem rosto, dizendo que não se atrai por pessoas afeminadas. E a gente vê que isso é tudo
fruto dessa misoginia, desse machismo estrutural que está na sociedade da gente, de associar a corpos femininos esse local de escória, sabe? E acredito que muitas mulheres trans também sofrem muito, não vou nivelar sofrimento assim, né? Mas eu acho que quando a gente está nessa sociedade machista que a mulher é tratada como um lixo ali em relação ao homem, quando o homem tenta fazer essa transição, homem entre aspas, né? Como a sociedade atribuiu, dá esse corte assim, dizer eu não sou isso e vai para o lado oposto, é como se tivesse uma chuva de espadas nas costas, né? É terrível. É isso. É o machismo que eu enxergo assim, normalmente vem isso tudo. E eu fico muito triste por dentro da nossa comunidade, todos têm os seus sofrimentos por saber onde existem os preconceitos, sentem na pele algumas pessoas o preconceito em relação a ser LGBT, e ainda inconscientemente propagar isso sem que eu estalo, sem me perceber. Ó. Eu também sou propagador disso. Então, como é que eu posso fazer para mudar essa situação? Não exercer esse preconceito, né? E, infelizmente, é uma coisa que se torna inconsciente por causa dessa sociedade que a gente vive, né? Ainda. Mas estamos aí para mudar. Olá, meu nome é Jonathan Borges, estou na Provider há um pouco mais de um ano no contrato FUNPRESP em Brasília, Distrito Federal. Estou aqui para conversar sobre um tema muito delicado, que é a LGBTfobia. O Brasil, com toda a sua diversidade, é o país que lidera o ranking dos países que mais matam a LGBTQIA+. Nós precisamos mudar isto, precisamos respeitar a diversidade. A sociedade precisa compreender que somos diferentes e devemos respeitar o próximo. Que não precisamos ter a mesma orientação sexual ou homoafetiva para entender e ter empatia. Nós precisamos ter a mente aberta e dialogar sobre o novo conceito de família, o novo conceito de relação e afeto. Nós precisamos também reconhecer as verdadeiras qualidades, reconhecer o indivíduo pelo amigo que ele é, pelo filho, pelo companheiro, pelo profissional. Valorizar as suas qualidades internas e não externas. Eu só tenho a agradecer a Provider por este pouco mais de um ano, me respeitar pela pessoa que sou e pelo profissional que sou e me dar oportunidades. E estou aqui para pedir a todos, vamos lutar para que todos tenham respeito, para que todos possam ser tratados com igualdade e equidade, para que a diversidade realmente, venha valer em nossa sociedade. Obrigado. Tudo acaba sendo fruto do machismo e que vai se perdurando aí em todas as sociedades, de modo geral. Eu já vi muito acontecer isso que você falou, né? Tipo, não afeminado, não curto afeminado, né? Porque isso, de fato, é o machismo dizendo assim, ó, só é legal quem é másculo, só é legal quem é homem, quem é masculino. Se não for isso aqui, se não for esse ideal aqui, não vale de nada. Então, não só vai atingir a mulher, vai atingir também o homem, vai atingir o homem LGBT, né? Atinge todo mundo sofre com machismo. Não adianta, né? Porque até aquele perfil, né, hétero, branco, normativo, aquela coisa toda, também sofre. Lá no fundo, ele queria chorar e não pode. Ele queria dizer não consigo e não fala, né? E normalmente são essas pessoas que têm um índice aí de suicídio por causa desse perfil de calar, de não poder chorar, de não poder ser vulnerável, né? O conceito de vulnerável hoje já está mais esclarecido. Ser vulnerável é bacana, né? Não tem nada a ver com ser frágil ou não ser consistente, mas a gente de fato precisa se abrir mais para estudar, para ler. Apesar de estarmos aí na era da informação, né, da conectividade e tudo mais, nos falta esse interesse de ir lá buscar a informação, entender um pouco mais
antes de sair falando qualquer coisa, né? E o principal, respeito. Né? A Provider tem isso nos seus valores. Né? Um dos valores do grupo Provider é o respeito e, claro, né, discriminação, LGBTfobia, machismo não comunga com a nossa cultura. Né? Se algo estiver acontecendo, está errado, precisa ser sinalizado, é importante trazer para a gestão. Né? Temos também a ouvidoria do grupo Provider, que hoje está disponível no nosso site. Você não precisa se identificar, mas se quiser um retorno, é importante colocar lá algum contato, telefone, e-mail para a gente responder. Mas a gente disponibiliza esse canal, né, para que, de fato, se acontecer, ser sinalizado, a gente resolver. Né, porque a gente sabe que pode acontecer. A gente trabalha para que não. Estamos aqui agora falando desse assunto para levar esclarecimento às pessoas que, de fato, né, não ter nenhum tipo de preconceito ou discriminação na nossa organização. Mas precisando, a gente está aqui para atuar. Tá bom? Meninos, estamos chegando ao fim, né, desse bate-papo. Eu quero agradecer muito a disponibilidade de vocês, de terem topado, né, esse bate-papo, essa conversa com a gente, para levar ainda mais conhecimento para as pessoas, e esclarecimentos importantes para que as pessoas saibam, né, que a gente precisa é só respeito. Né? Não precisa, a gente não precisa literalmente da aceitação do outro. Basta a gente se aceitar e respeitar o outro e tudo vai ficar bom. Tá certo? Querem falar mais alguma coisa? Eu queria dizer que, apesar dessas dores que a gente compartilhou, assim, desses momentos, eu queria dizer que, apesar de tudo, dessa sociedade que a gente vive, esses preconceitos que a gente vive e enxerga também, quando me vem essas inseguranças de quem eu sou para o mundo, me vem muito orgulho também, sabe? E isso é o que me bate de frente com essas inseguranças e me faz perceber, caramba, eu tô tendo a coragem de ser quem eu sou de fato, e é isso, essa coragem que me faz conseguir romper todas essas inseguranças e não me importar também para o que os outros pensam sobre mim, sabe? Eu acho que é dessa coragem, desse orgulho que a gente tem que se nutrir e ser quem a gente é de fato, sabe? Verdade. É preciso coragem, né, hoje em dia, para poder sermos quem a gente é. Então, força aí para continuarmos sendo quem a gente é, né, vivendo a nossa realidade, vivendo a nossa essência, e ninguém vai nos dizer como amar, né, que a gente ame da maneira como a gente quiser e sentir, que não ofende ninguém, e está tudo certo, e está tudo bem, tá bom? Muito obrigado, é um prazer conversar com vocês e até a próxima. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Prazerzão.